Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Bom, eu sou o padre Hernando Pinheiro, atualmente como secretário executivo do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, que foi criado pela CNBB, uma instituição para preparar cristãos leigos com critérios do ensino social da Igreja e do Evangelho para assumir não só cargos políticos eletivos, mas também para contribuir com a construção da sociedade através dos movimentos sociais vigentes no país. Esse Centro Nacional de Fé e Política tem três vertentes. Primeiro, uma escola de formação. Segundo, uma rede de assessoria. Terceiro, animação das escolas locais que cada vez mais crescem no Brasil. Temos nos últimos anos, sobretudo em algumas regiões do país, como o Nordeste 2, São Paulo, por exemplo, crescimento forte de escolas locais. Então, o Centro Nacional de Fé e Política não só realiza os cursos de formação, como reúne assessorias, chamada rede de assessores. Essa rede de assessores tem como objetivo pensar um pouco o momento do Brasil, não é? E transmitir, através de algumas publicações, à luz do ensino social da Igreja, e também as escolas locais de fé e política, que são bem diversificadas pelo Brasil afora, dependem de cada região com as suas características culturais, mas temos escolas desde do interior da Amazônia, várias no Pará, no Piauí, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, São Paulo, e também uma escola muito expressiva em Guarapuava, no interior do Paraná, e a mais antiga do Brasil, que foi criada no começo dos anos 90, tem sede em Ji-Paraná, em Rondônia. O centro dedica um espaço muito grande aos cursos de formação. Já estamos na 7ª turma. Cada curso tem um espaço de 2 anos. 2 momentos fortes presenciais e um momento também muito forte à distância. Educação à distância, que o fazemos em parceria com a PUC do Rio. A parte presencial é feita em Brasília, em 2 semanas em janeiro e mais 2 semanas no janeiro próximo. E entre um curso presencial e outro, temos a parte à distância. Cada item tem 5 a 7 semanas, e se não pudermos fazer todos dentro deste ano de janeiro a janeiro, continuamos na segunda etapa, após a segunda etapa presencial, e cada aluno tem que preparar, após isso, uma monografia. Agora mesmo nós estamos com a 7ª turma, e durante o final de semana dessa 7ª turma, teremos aqui 23 alunos de turmas anteriores que estão apresentando as suas respectivas monografias. Então, eu sou Daniel Adão Lopes, sou aluno da 6ª turma daqui do Cefep e sou lá da Diocese de São José dos Campos. Fiz o curso nas férias de janeiro de 2016-2017 e agora venho aqui apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. No meu trabalho eu desenvolvi a temática da formação dos cristãos leigos e leigas na minha diocese. E lá eu pude perceber que a diocese tem inúmeras iniciativas de formação para o seu laicato. E aí eu desenvolvi o meu trabalho a partir destas oportunidades
E a questão motivadora para o trabalho foi o porquê de tantas oportunidades e tantos leigos já bem formados na diocese e o porquê de pouca ação transformadora destes na nossa realidade local. Meu nome é Luiz Henrique, sou da Diocese de São José dos Campos, aluno da primeira turma do Cefep. E conheci o centro através da escola diocesana que a gente tem na Diocese de São José dos Campos. E aí me interessei muito pela proposta que o centro tinha como eixo. Para mim foi uma alegria muito grande poder ser aluno dessa escola, de poder participar e hoje estar como um dos tutores do ensino à distância do Centro Nacional de Fé e Política. Eu vejo que ele fornece uma ferramenta valiosa para todos nós cristãos leigos e leigas do mundo da política nessa relação com a fé. Marco Bordin, venho de Genebra, na Suíça. Sou sociólogo e economista de formação. Preocupado com a situação política atual do Brasil, tenho essa ideia de compor um programa de formação para favorecer que as pessoas, os cidadãos que queiram se comprometer e se engajar na vida política, possam fazer. Com esse projeto, tive a oportunidade de conhecer o Padre Hernani, que é o secretário-geral do Instituto Dom Helder Câmara, e que me propôs justamente de vir conhecer o programa de formação Fé e Política. Por isso, estou participando parcialmente dessa sessão de formação. Para mim, sou uma pessoa de fé e acho que a fé tem muito a ver também com a política. Um compromisso que nós temos com a sociedade, a qualidade de vida e do bem-estar da maioria da população de qualquer parte do mundo, aqui no caso do Brasil. Para mim é muito importante em que as pessoas que querem se comprometer e se engajar no terreno, que seja em todas as localidades onde vivem, possam adquirir instrumentos e ferramentas para poder agirem e também proporem uma maneira de fazer política diferente daquela que está sendo feita atualmente. Por isso, estou apreciando muitíssimo a convivência com as pessoas que vieram de todas as partes do Brasil, trazendo experiências muito ricas, do norte, sul, leste e oeste, um concentrado do Brasil. Estou aproveitando muitíssimo o conhecimento que eles me trouxeram, as riquezas dessas pessoas, as suas experiências, e que me fazem muito alargar a minha visão com relação à política e o compromisso que podemos ter, pessoas de fé, com a política. Eu sou o padre Abimar Oliveira de Moraes, sou padre da Arquidiocese do Rio de Janeiro, professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Estou aqui nesses dias ministrando uma parte do conteúdo do curso do Centro de Formação Fé e Política, uma parceria que existe entre o Centro, CNBB, e a PUC-Rio, a Universidade Católica do Rio de Janeiro. A minha parte no curso, na formação, é justamente dedicada às relações entre fé e política, principalmente tal como elas estão documentadas nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, fazer entender justamente aos participantes do curso como não é possível a gente identificar a fé
judaico-cristã, sem a gente entender também a série de acontecimentos, fatos culturais, políticos, sociais do tempo em que os textos sagrados eles são escritos. Então há uma profunda vinculação, uma profunda relação entre a fé em Deus, Deus Salvador, e Deus que liberta das situações concretas, históricas, sociais, econômicas, o seu povo naquele tempo. Na verdade, a própria compreensão que a Escritura tem de que Deus é o Salvador, de que Deus é esse, no qual nós podemos depositar nossa confiança, ela só foi originada, ela só foi construída, ela só foi pensada e principalmente vivida pelo povo, porque em suas situações concretas de sofrimento, de pobreza, de opressão, eles puderam experimentar a mão salvadora, a mão libertadora de Deus nessas situações concretas. Somos gente nova, vivendo assim, somos gente nova nação. Somos gente nova, vivendo o amor, somos comunidade, somos do Senhor. A aula inaugural, de fato, foi no final de 2004, mas o primeiro curso começou no ano de 2005. Para preparar esse centro, nós convidamos, eu estou dizendo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, convidou a cristãos leigos do Brasil inteiro, formados sobretudo pela Ação Católica, Juventude Universitária Católica, Juventude Operária Católica, Juventude Universitária e Agrária Católicos, para realmente montarmos a programação e pensarmos também nos objetivos. E quando se colocou o nome, como é que vai se chamar esse curso, esse centro? E o nome de Dom Helder Câmara veio à tona pelo fato de ser um símbolo do compromisso da Igreja com a transformação social, o profeta que, durante as últimas décadas, de fato teve um papel muito importante na Igreja do Brasil, inclusive Dom Helder Câmara, um dos fundadores, e talvez o fundador mais importante da CNBB, quando ele, indo a Roma numa peregrinação, discutiu a importância de uma conferência episcopal para o Brasil, com o então Monsenhor Montini, que depois foi Paulo VI. E a partir daí, a criação da CNBB. Então nós queríamos homenagear no nosso centro Dom Helder Câmara como esse profeta que tanto bem fez a Igreja do Brasil. Meu nome é Paulo César de Souza, moro na região da Transamazônica, na cidade chamada Brasil Novo. E ela pertence à igreja da Prelazia do Xingu, onde a gente atua dentro das comunidades eclesiais de base, nesse sentido. E aí, nos últimos 3 anos agora, nós tivemos o grande privilégio de estar juntamente com a equipe de mais 4 pessoas, de estar coordenando uma escola de formação de fé, cidadania e Mandort Steng, onde essa escola ajuda e tenta mobilizar a reflexão do dia a dia de nós que estamos leigos e leigas engajados nas comunidades, para o nosso fortalecimento de atuação dentro das comunidades, dentro da sociedade, para atuar em defesa da vida, ligando a questão da nosso dia a dia, em relação a todas as questões sociais que envolvem, que tem a ver com a nossa fé e também com a nossa política, a política de P maior, aquela política de construção dos direitos de todo ser humano, aquele direito que garantido pela Constituição. Então esse é o nosso trabalho lá. Graças a Deus nós temos uma igreja que incentiva, apoia e acredita na formação dos cristãos leigos e leigas, nesse sentido. Então estamos aí, viemos para cá também, nesse sentido de ter essa experiência aqui dentro da escola de fé e política Dom Helder Câmara, juntamente com todos os parceiros que estão aqui, são mais de 48 pessoas que estão participando dessa 7ª turma do CEFEP. Então há digamos, uma igreja viva no Xingu,
prelazia do Xingu é realmente esta referência, primeiramente ao longo de várias décadas do seu bispo Dom Ervin e agora mais recentemente do bispo Dom João. São franciscanos, são 2 bispos atuantes. Dom João está praticamente conhecendo ainda esta realidade, mas é também alguém com quem se pode sentar, se pode conversar, e a gente vê muito interesse em estar com o povo e caminhar com o povo juntos nesse projeto rumo ao reino. E o lema é isso, é a gente viver da melhor forma, em espírito de companheirismo e oração, o projeto de Deus. Esse projeto lá é um projeto realmente que é de resistência. Então, a gente solicita a graça de Deus através da oração e da unidade dos companheiros e tenta caminhar da melhor forma. Mais de 300 trabalhadores do campo foram assassinados no país desde 2005. A informação é da Comissão Pastoral da Terra. Segundo a Pastoral, a lentidão da reforma agrária é a principal causa da violência. Veja agora, na última reportagem da série, sobre os 10 anos da morte da missionária Dorothy Stank. Desde que Irmã Dorothy foi assassinada em 2005, outros 307 trabalhadores rurais, lideranças, indígenas e religiosos morreram por causa da disputa agrária no Brasil. Os números são da Comissão Pastoral da Terra, grupo da Igreja Católica. O governo contesta, diz que foram 108 casos, outros 120 ainda estariam sendo investigados. Eles relatam o método como se chega à ameaça. Às vezes um terceiro que chega um aviso, o pistoleiro ou fazendeiro manda um recado. Hoje, sobretudo, através dos celulares. Então é muito comum as ameaças através do celular, porque não é algo que é mais privativo, todo mundo sabe o número de todo mundo. Irmã Dorothy foi morta por lutar pela implantação do projeto de desenvolvimento sustentável Esperança em Anapu, no Pará, onde fazendeiros se diziam donos das terras. Hoje, mesmo com a área demarcada pelo INCRA, o clima não é de tranquilidade. As guaritas na entrada foram instaladas em 2011, depois que os assentados acamparam na estrada em protesto contra a retirada ilegal de madeira. A pressão tem, porque o Esperança é uma reserva, um estoque de produtos florestais e que está escasso, né, na região. E os madeireiros, o pessoal que quer explorar, estão de olho nisso. No ponto da estrada onde Irmã Dorothy foi assassinada, foi erguida esta cruz. Passados 10 anos da morte da missionária, o monumento ajuda a lembrar que a disputa pela posse das terras da região ainda não terminou. Há muitos anos, o Pará aparece em destaque nos relatórios da Pastoral da Terra. Em 2005, ano do assassinato de Dorothy Stank, o estado tinha 1/3 dos ameaçados de morte e quase 30% das tentativas de assassinato. Naquele ano, pelos dados da CPT, só no Pará foram 16 execuções, mais de 40% dos casos do país nesse tipo de conflito. Entre elas, Dorothy Stank. Companheiros deram a sua vida, a Dorothy, o Dema, outros companheiros estão ameaçados, outros companheiros estão morrendo, regando também esse solo que é sagrado com o seu sangue. O rio Xingu está efetivamente sendo também afetado e com esta natureza que está sendo depredada, que está sendo explorada, sugada, todo o nosso povo está também sofrendo essas consequências, uma situação subhumana, indigna. Eu acho que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com o reino, não tem nada a ver com o projeto de Deus para a humanidade. Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Souza, eu moro na Bahia, na cidade de Camaçari.
Sou pastor evangélico batista de uma igreja tradicional. Estou aqui no Cefep, no curso de formação política, de fé e política. Já estou nessa caminhada de fé e política há algum tempo. Comecei em Pernambuco, na Igreja Batista do Coqueiral, onde já tinha uma escola de fé e política junto com o pastor José Marcos. Passei 2 anos de formação junto com outros companheiros batistas também. E agora vim para cá agregar ainda mais nesse processo de conhecimento e de participação cristã política na sociedade aqui em Brasília, junto ao Cefep. Ao contrário do que se pensa, a igreja evangélica histórica, as batistas, as presbiterianas, as metodistas, elas sempre tiveram ao longo da sua construção um engajamento político que se perdeu no decorrer do tempo. Por exemplo, pouca gente sabe, mas em 1962, 2 anos antes da ditadura militar, da implantação da ditadura militar, como processo profético, as igrejas evangélicas protestantes, que eram apenas 4% da população nacional, eles promoveram um encontro, uma conferência cujo título, olha só o título para você perceber o nível de engajamento político dessas igrejas daquele tempo. O título era o Jesus Evolucionário. Então, o que prova que as igrejas, na sua formatação, nos seus fundamentos, elas tinham sim engajamento político que se perdeu, né, depois do processo de ditadura e de toda a construção nacional que nós tivemos, aliás, não só as igrejas protestantes, como as igrejas católicas, e como a população de modo geral acabou perdendo esse processo, esse engajamento político junto à sociedade, né? I just want to do God's will, and He's allowed me to go up to the mountain, and I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Bom, a gente começou a ler a Bíblia para além da proposta transcendental. Quando a gente começou a pensar, por exemplo, na oração do Cristo, venha a nós o teu reino, nessa súplica de trazer o reino de Deus para que ele sinalize aquilo que está prometido lá no porvir, quando a gente começou a ler o Evangelho e a palavra, a Bíblia Sagrada, na perspectiva do reino de Deus, e não do céu que está lá, mas do céu que pode vir para cá, não em plenitude, obviamente, mas que pode já sinalizar como, aliás, o texto diz que a comunidade de fé, ela é um luminário, ela é uma luz que não pode ser guardada debaixo de um armário, debaixo de uma mesa. Então a gente começou a pensar assim, então a gente precisa estabelecer esse reino que a gente pensou que estava lá, mas a gente começou a ver Jesus dizendo, o reino está em vós, o reino está entre vós, vão por aí e anunciem o reino de Deus. A gente começou a tornar isso mais visível. Eu sou o Padre Toninho, da Diocese de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Trabalhando essas questões de fé e política, tão importantes para a vida do cristão, a fé nos leva para a política, isto é, a busca de um mundo melhor, a busca de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igual, mais fraterna, mais solidária, política aqui compreendida não só no seu sentido partidário, mas no seu sentido geral, de buscar o bem de todos, o bem da sociedade, e também para aqueles que têm a vocação e querem se dedicar à política no sentido partidário, como sendo uma forma exigente de se viver a caridade. Portanto, a fé nos leva para a política, nos leva a buscar o bem comum. O inverso nem sempre ocorre, isto é, a política não nos traz para a fé. Mas o importante é que nós que temos fé e somos movidos por ela, sempre nos empenhemos por um mundo melhor, seja na política partidária, seja na vida em geral, nos organismos, nos grupos, nas comunidades, nas paróquias, nos grupos de família, enfim, na nossa vida também pessoal, que a gente se empenhe sempre para deixar esse mundo um pouco melhor depois da nossa passagem por ele. Olá, eu sou Eveline, moro em Recife, Pernambuco, faço parte da Escola de Fé e Política Martin Luther King da Igreja Batista em Coqueiral. É um prazer estar no meio de
outros cristãos poder compartilhar o mesmo objetivo, o mesmo sonho de transformação de uma sociedade mais justa e equidade social nos nossos meios. Eu hoje trabalho com um grupo de mulheres, com um grupo de adolescentes, num projeto social que nós temos lá na igreja. Nós buscamos fazer com que cada um e cada uma entenda do seu papel social de transformação para uma sociedade mais justa e a propagação do reino de Deus, para que possamos viver com paz, justiça, amor e alegria no Espírito Santo. Inicialmente estranhavam como é que pode misturar fé e política, mas aí nós fizemos com que cada um e cada uma entendesse que a política é um ato de decisão, não necessariamente uma política partidária, mas que também é necessário para quem tem esse chamado poder participar da vida pública e fazer uma transformação lá dentro também. Nós sabemos que há muitos problemas de corrupção, de descaso, de abandono da classe popular. E aí fazemos com que os nossos fiéis reflitam sobre isso e possam somar com outros fiéis para que possa haver essa transformação. Desde o início, nós estamos agora na 7ª turma do curso, o contato da Igreja Batista do Coqueiral do Recife com a Escola Regional de Formação de Fé e Política lá do Nordeste 2, vários alunos da Igreja Batista fizeram o curso. Então, quando nós começamos aqui o curso em nível nacional, então a própria Escola Regional do Recife propôs que também recebêssemos alunos da Igreja Batista que tinham feito o curso com eles. Então tivemos aqui o próprio pastor da Igreja Batista do Coqueiral do Recife, o pastor José Marcos, e a partir daí, em todos os cursos, eles mandam 2 a 3 da Igreja Batista, e a partir daí também eles começaram a formar escolas de fé e política das igrejas batistas, inclusive em solidariedade ou em partilha com outras igrejas evangélicas. Então eles já estão com 3 escolas de fé e política. Uma em Recife, uma que eles chamam a Escola do Sertão, e a outra no interior da Bahia. Então, agora, por exemplo, na 7ª turma, nós temos aqui 2 irmãos batistas, um pastor e uma senhora que faz parte da Igreja Batista, o que nos ajuda muito nos cursos a termos uma visão mais ecumênica, no clima de muita fraternidade, lembrando-nos daquilo que nos dizia o Papa João XXIII: há tanto que nos une, por que acentuar o que nos separa? Uma outra coisa que é bem legal é pensar essa dinâmica de participação política, social, engajamento social para além das fronteiras denominacionais. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja batista e estou numa escola de fé e política que é evangélica protestante, mas que tem um relacionamento, e ela nasce a partir da orientação e de um fortalecimento junto com a igreja católica. E perceber, por exemplo, que essa fronteira das relações denominacionais, das relações dos pressupostos de fé, que tem pontos de igualdade, mas também tem muitos pontos divergentes, não impedem de um encontro para pensar a política, para pensar a nação, para pensar o oprimido, pensar todo o processo de engajamento político. E como é que um evangélico pode se envolver num processo, por exemplo, com uma igreja católica para pensar essas coisas? Tem um teólogo protestante do século XX, o nome dele é Abraham Kuyper. Ele cunhou uma terminologia que ele extraiu das Forças Armadas, da Força Militar, que é cobeligerância. E o que é cobeligerância? Cobeligerância é quando você percebe no seu ambiente de sobrevivência, na sua comunidade, no seu estado, na sua cidade, percebe fatos, circunstâncias que trazem prejuízos sociais. Percebendo isso, você se engaja e se junta num processo de cobeligerância com outras instituições, e aí não tem
independe de que instituição seja, de que formação, por exemplo, religiosa seja, mas você se une junto com essas outras instituições, não no processo de ecumenismo propriamente dito, mas numa junção em prol de uma circunstância que traz melhorias para aquela comunidade. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado por poder estar compartilhando, que a nossa fé é a mesma, nós somos irmãos em Cristo, por a igreja, nós somos uma igreja do Senhor, não somos igrejas separadas e graças a Deus que a gente consegue fazer essa leitura. Claro que ainda não são todas as igrejas, mas a gente está construindo isso para poder lutar junto por um mundo melhor. Sem isso a gente não vai conseguir, né? Nós não somos seres separados, somos todos filhos de Deus. Olá, meu nome é Alexandre Magno, eu sou pastor evangélico. A minha igreja chama-se Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. É uma igreja missionária da linha protestante que foi fundada aqui no Brasil há aproximadamente 80 anos por missionários canadenses e americanos. Eu agradeço muito a Deus por poder servi-lo nessa igreja e também por poder servi-lo junto com irmãos de outras confissões, outras denominações, pessoas que também estão na caminhada. Fico feliz em ter chegado a esta escola, o Cefep, através de um processo. O processo foi, primeiro, ter tido contato com irmãos de Recife que já estavam caminhando, militando nessa tarefa de praticar, de ensinar a política a partir de uma perspectiva bíblica, uma escola chamada Escola de Fé e Política Martin Luther King. Através dela foi fundada a Escola dos Sertões de Fé e Política e foi nesse momento que eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto. Através da Escola dos Sertões, em um curso de 2 anos, um curso livre, nós pudemos atualizar a consciência acerca daquilo que deve ser a conduta cristã no campo da política a partir de uma ótica bíblica. Então foram 2 anos muito abençoados, produtivos, com líderes sertanejos do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, e durante esse período nós pudemos aprimorar nossa consciência. Através da Escola dos Sertões eu conheci o Cefep, e, na verdade, eu fui enviado ao Cefep pela Escola dos Sertões de Fé e Política. Foram mais 2 anos valiosíssimos. Aqui, nessa instituição, eu tive a oportunidade de expandir consideravelmente a minha consciência bíblica e consciência política também. Aqui eu fui muito desafiado, aqui eu fui confrontado com desafios que demandavam de mim uma ação muito mais consistente no campo da política, da ação política a partir da perspectiva bíblica e cristã. Eu louvo muito a Deus, portanto, por essa experiência. Então vamos sonhar, companheiro, sonhar ligeiro, sonhar em mutirão. Eu quero ver acontecer um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Me chamo Jennifer, moro no município de Santa Cruz do Sul, centro do estado do Rio Grande do Sul, e vim para o curso nacional de Fé e Política em busca de novos conhecimentos e aprofundar principalmente o meu conhecimento na área do ensino social da igreja. Para mim, fé e política eles caminham muito juntos, ainda mais para mim que sou assistente social e trabalho com os projetos sociais da diocese onde eu atuo. Então, poder proporcionar esse aprendizado, parabenizar o Centro Nacional de Fé e Política que está proporcionando esse aprendizado para nós, porque a questão toda de política, às vezes as pessoas acham que a política é algo partidário, que a política está ligada a um partido político, mas na verdade a política no seu grau mais amplo é o bem comum para todas as pessoas. Então
A igreja, ao proporcionar a questão da fé e política, está proporcionando esse cuidado com a vida comum e principalmente esse cuidado em especial aos pobres, aos mais necessitados. Então, fé e política é isso, é poder cuidar do irmão, do outro que está sofrendo, do outro que tem necessidade. O Papa afirmou hoje que sonha com uma igreja católica de pobres e para os pobres. Ele contou para jornalistas e funcionários do Vaticano por que escolheu o nome de Francisco. A inspiração surgiu durante uma conversa com um cardeal brasileiro. Sorridente e bem-humorado, o Papa Francisco foi aplaudido de pé por jornalistas e funcionários do Vaticano. Falando em italiano, ele contou ter se inspirado nas palavras do cardeal brasileiro Dom Cláudio Umes para escolher o nome de Francisco. O brasileiro pediu para ele não se esquecer dos pobres. Mi ha detto, non ti dimentichi dei poveri. O Papa disse que imediatamente pensou em São Francisco de Assis, um defensor dos pobres e da paz. Grazie tanto. O Papa afirmou que sonha com uma igreja de pobres para pobres. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. E uma das orientações que a gente vê para trabalhar nas comunidades, como eu já venho dessa caminhada, é a gente estar perto das pessoas, né? Uma das coisas que nos motiva muito é escutar as pessoas, é estar junto, ver o problema, que é uma preocupação nossa a cada dia, de poder cada dia ajudar, né, colaborar com minha comunidade, com minha diocese, por um mundo mais justo, mais fraterno, mais digno. Aqui no Cefep, o que a gente vem procurar é a maturidade, é o alimento, é o conhecimento da nossa religião concretamente, em busca de uma sociedade, da construção de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna, de uma sociedade onde a dignidade dos filhos de Deus seja levada ao máximo, onde o ser humano seja o central. E para isso, para amadurecer na nossa fé, contando com o Espírito Santo, nós também precisamos, como atuamos no mundo, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter acesso às informações, organizar as nossas ideias racionalmente e fazer o casamento dessa fé com a nossa atuação na política, na sociedade, em busca da construção de uma sociedade justa, fraterna, onde, como eu já disse, a dignidade do ser humano, como os filhos de Deus, seja levada ao máximo, seja o objetivo central. Bom, os interessados em conhecer a escola, normalmente durante o ano, nós temos uma secretaria montada. Temos a preocupação grande de manter o contato com os ex-alunos. A cada 2 meses, nós elaboramos um boletim de comunicações entre as igrejas, entre as escolas, entre os alunos, para que mantenhamos esse contato e essa perspectiva comum. Agora, com o desenvolvimento da internet, hoje com o WhatsApp, cada turma sai daqui com um grupo formado e eles continuam com intercâmbio entre eles e intercâmbio com o Instituto, com o Centro de Formação de Fé e Política, para que realmente possamos ter uma mesma perspectiva, uma mesma missão. Então, durante o ano, quem quiser poderá ou se filiar a uma escola local nas várias regiões do país. O nosso site, inclusive, dá os endereços das escolas para que realmente possa, se quiserem, depois integrar os cursos que são feitos aqui em Brasília a cada 2 anos. Quando a gente fala de fé, as pessoas abraçam com todo carinho, com toda atenção. Mas quando a gente fala de política, ainda, infelizmente, é um tabu, soa muitas vezes como palavrão. Então as pessoas têm que começar a entender que a fé e a política, ela faz parte do contexto da nossa vivência eclesial, da nossa vivência de fé. E sem a política, nós nunca vamos conseguir, de verdade, fazer com que o reino de Deus, que as coisas acontecem de uma maneira séria, transparente,
de uma maneira onde todos possam ter os seus bens, né, os seus direitos garantidos pela Constituição. Então é papel da igreja, é papel do cristão leigo, é papel do clérigo, que ainda também em muitos lugares está ainda muito fechada nesse sentido, bispos, padres. Eu acho que está na hora da gente reviver um pouco mais a doutrina social da igreja, os documentos dos papas, as encíclicas, para que realmente possamos colocar em prática a vontade de Jesus Cristo. Bom, o Papa Francisco, ele tem insistido muito que os cristãos se engajem na política. Hoje mesmo foi citada uma frase dele que ele dizia: é uma obrigação dos cristãos se comprometerem com o bem comum. Ele cita muito aquela frase que é de Pio XI, repetida por Paulo VI, que a política é uma forma sublime do exercício da caridade. E ele dizia nessa frase citada hoje, o Papa Francisco, que nós não podemos lavar as mãos diante dos grandes desafios para a sociedade, para uma igreja mais ligada à população, mais a serviço do bem comum, mais a serviço do reino de Deus. Quando, por exemplo, houve alusão ao papel da igreja, o papel da igreja é este: se entende por política. Eu não tenho medo quando diz a igreja está se metendo em política. Depende do que se entende por política. Se política é sinônimo de preocupação com o bem comum, é preocupação com os direitos fundamentais da criatura humana, política, neste sentido, não é só um direito da igreja, é uma obrigação da igreja. Porque Cristo ensinou que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, mas ele ensinou imediatamente: mas há outro mandamento igual ao primeiro, amar o próximo. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso